Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 6, o nosso tema é Natan, falando o que Deus mandou você falar. Natan, ele falou o que Deus mandou falar, confrontou o rei Davi, e nós vemos, meus irmãos, que é exatamente assim que nós temos que fazer, falar aquilo que Deus mandou falar. Muitos estão falando muitas coisas, meus irmãos, mas tem que ver quem é boca de Deus e quem é sua própria boca, nesse caso. Mas aqui, na nossa lição de hoje, o nosso texto do dia que está em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 15, diz assim: conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Natan falou exatamente aquilo que Deus mandou ele falar. Natan falou aquilo que Deus mandou falar. Nem mais, nem menos, mas a medida certa, com muita sabedoria, confrontando o rei, contou a história, e nós vemos, meus irmãos, que ele foi abençoado. Por quê? Porque falou, e através da sua sabedoria, que Deus usou também, o rei ouviu a voz de Natan, ou seja, a voz de Deus através de Natan, e então ele se arrependeu. Mas aqui na nossa síntese devemos resistir à ideia de falar em nome de Deus as nossas próprias palavras. Meus irmãos, essas coisas que Deus mandou, que muitos estão falando, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo absolutamente nada. Quem está dizendo é a própria pessoa. E a gente vê muito na igreja isso, e a pessoa quer colocar autoridade, falando que Deus está mostrando, que Deus está falando, e Deus não está falando nada. É a pessoa que está imaginando uma coisa e achando que aquilo que ela está imaginando é aquilo que ela acha que Deus está falando. Quando, no entanto, Deus não está falando absolutamente nada. Primeiro texto bíblico, 1 Crônicas 17, versículo do 1 ao 12, diz assim: se Deus, pois que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natan: eis que mora em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Irmãos, nós vemos que o desejo de Davi era um desejo muito bom. O que era um desejo muito bom? Ele queria construir uma casa para Deus, uma morada para o Senhor. Deus falou que não habita em templos, né, feito por homens, que Deus é espírito, que Deus é onipresente. Mas Natan, ele viu que a arca estava, não estava, ele morava em um palácio e a arca estava num lugar mais humilde. Ele queria o quê? Construir um lugar com muito luxo, com muita riqueza para abrigar a casa, para abrigar a arca do concerto, ou seja, a arca do Senhor. Então, nós vemos que quando isso aconteceu, ele começou a fazer os projetos e viu tudo isso e tal. O que aconteceu? Natan falou que ele não poderia erguer o templo porque sua mão estava cheia de sangue, ou seja, um homem de guerra. Mas depois nós vemos que Salomão, ele concluiu, ele fez esta obra. Um dos maiores desafios para quem serve ao Senhor é estar em sintonia com Ele. Irmãos, falar em nome de Deus é um desafio, porque precisamos discernir quando Ele está ou não falando. Irmãos, às vezes as pessoas falam pelas suas próprias palavras. Essa é a coisa, muitas vezes acontece, né, de a pessoa falar. Por isso que nós temos que ter discernimento, raciocinar acerca do que vai ser falado, porque às vezes nós queremos falar com o nosso próprio juízo, com a nossa própria vontade de falar, ou seja, a pessoa quer falar porque tem necessidade de falar. E quando, no entanto, não é para ela falar, é para ela se calar. Então tem um tempo de falar e tem um tempo de se calar. Então aqui nós vemos que esse tem que ser o discernimento do homem. Hoje é profeta para todo lado, né? Mas vamos lá. Quem foi Natan? Natan foi um profeta e escritor. Natan é descrito em 2 Samuel como um homem de Deus, profeta, e tem sido apontado como escritor das crônicas a respeito de Davi. Irmãos, Natan era um homem influente, era um profeta influente, porque era um profeta que estava próximo do rei. Então ele era um profeta influente, era uma pessoa que estava com o rei, uma pessoa que sentava na mesa do rei, que tinha acesso ao trono. Então nós vemos que ele era uma pessoa influente, uma pessoa culta, uma pessoa importante no reino de Davi. Provavelmente ele não exercia só a função de profeta, aqui como está falando que ele também era um escritor, provavelmente ele existia outras funções no reino. É uma suposição, irmãos, a Bíblia não está falando nada disso. Ele tinha aqui o ofício de profeta
E a Bíblia, vamos ficar com a Bíblia, está falando, ele era um profeta, eu estou falando supostamente, mas aqui ele era um profeta. Um profeta ligado à monarquia. Deus tem servos seus em todas as esferas da sociedade, aqueles que estão em posição de poder e temem ao Senhor, podem e devem depender dele em seus atos. Irmãos, nós vemos aqui, também vai falar que Daniel também foi usado para falar com os reis. Normalmente os reis tinham os seus profetas, tinha as pessoas ligadas ao culto para poder pedir algum conselho, alguma direção, alguma coisa desse tipo, quando era questão que tinha que mesmo tomar uma decisão assim, mais complexa, pedia mesmo auxílio dos profetas, das pessoas, vamos dizer assim, religiosas, né, dos dias, né, o sumo sacerdote, mas aqui no caso eram mais os profetas, que eram tidos como videntes, né, mas aqui nós vemos que eles tinham essa possibilidade de ter esses profetas, né? Nós vemos que alguns reis tiveram profetas, né? Mas aqui nós vemos que Natan estava ligado à monarquia, ou seja, ao reino, ao rei Davi. Natan era um profeta, rei Davi. Não que ele não tivesse também que ajudar a comunidade, mas aqui nós vemos que ele tinha essa função de estar próximo do rei, para poder desempenhar algumas funções, como a função de aconselhar, de repente de fazer pensar, alguma coisa desse tipo. Profetas, servos de Deus. Os profetas eram homens e mulheres usados por Deus para trazerem a sua palavra de forma impactante. Só para que nós entendemos, o profeta é o que traz de Deus para o homem. O sacerdote, ou sumo sacerdote, é o que leva do homem para Deus. Então aqui, os profetas eram servos de Deus, não era eu bato no peito, eu sou profeta e começo a profetizar coisas sem sentido. Não, irmãos, aqui não. Aqui eles tinham que profetizar mesmo, eles tinham um compromisso com Deus, profetizavam, claro, existiam os falsos profetas, principalmente na época de Elias e Eliseu, nós vemos que existiam falsos profetas, e depois isso foi aumentando, e hoje em dia então nem se fala. Mas aqui nós vemos o quê? Que esse ofício era um profeta, vamos dizer assim, um profeta que se diz profeta, que fala que é profeta, ele tem que ser servo de Deus, não Deus ser servo dele, não Deus ele falar e Deus fazer aquilo que ele está mandando. Irmãos, nós vemos que Elias falou, olha, sobre a minha palavra não vai chover, e não choveu, mas... Irmãos, Elias, como quem diz, Elias é Elias. Nós somos nós. Em nenhum momento a gente vê na Bíblia dando uma abertura, não que Elias usou Deus. Elias ficou tão indignado, que estava tão na presença de Deus, que ele fez isso e Deus aprovou o que ele fez. Não por vaidade, mas por juízo. Elias tomou essa atitude de profetizar por juízo. Mas hoje, os profetas querem que Deus faça aquilo que eles estão mandando. E se Deus não fizer, Deus não é na minha vida. Se Deus for na minha vida, Ele vai fazer. Irmãos, nós precisamos ter discernimento. Colocar a cabeça para funcionar. Raciocínio, discernimento. Se lesse mais a Bíblia, tinha mais discernimento. Mas às vezes nós não lemos tanto a Bíblia e acabamos acreditando nessas profetadas aí. Bom, vamos para frente. Confrontando o rei Davi. Um pecado consumado. Davi pecou contra Deus ao se envolver com uma mulher que não era sua. Irmãos, o profeta não fala só apenas o que ele era ligado ao rei, ele estava a serviço do reino, mas ele não falava só aquilo que o rei queria ouvir. Não, ele falava aquilo que o rei precisava ouvir, que o rei necessitava ouvir. Ele falava isso, não... Ai, aconteceu, nossa, mas eu usei na sua vida e aquela coisa. Não, irmãos, ele falava e confrontou o rei. Quando Davi pega com Betseba, ele confronta o rei. Ele vai lá confrontar o rei. Falando, aí ele usa uma estratégia na parte 2, falando por parábola. Aí Davi usa uma parábola da ovelha e aquela coisa. Aí Davi... fiquei indignado, né, com aquilo, como pode a única ovelha que aquele homem tinha, e aquela coisa, e ele tem que morrer. Aí Natan olha para ele e fala, esse homem é você. Esse homem é você. Porque o homem tinha aquela única ovelha e você tirou dela, e você tirou dele. Então nós vemos que o que aconteceu aqui, Natan confrontou o rei
acerca do seu pecado. Só que ele não foi meter na mão de dedo. Eu lembro de cada coisa. Aponte o dedo de profeta e vira pro seu irmão. Ô irmão, pelo amor de Deus, né? Porra, vamos pensar, né? Aponta o dedo de profeta e olha pro seu irmão que você tem poder de profetizar, irmãos. No Antigo Testamento era o ofício de profeta. Nós temos o dom de profecia, irmãos. Ninguém precisa ficando virar o dedo de profeta para ninguém. Isso aí é para fazer movimento dentro da igreja. Muita gente levanta o dedo de profeta e fica dando risada. Ô, irmãos, aqui nós vemos que o ofício de profeta aqui, ou o dom de profecia, é muito sério. Ninguém pode brincar com isso. Mas aqui, voltando à nossa lição, e aqui nós vemos que ele se indignou. A sentença que Davi deu para aquele homem era a sentença como quem diz, né? Natan contou uma história e a sentença que Davi falasse, que Davi tivesse dado, seria dada. E Davi deu a sentença que aquele homem tinha que morrer. Quando ele deu a sentença que aquele homem tinha que morrer, e Natan falou que era ele, aquele homem, aí ele entendeu. Aí ele se arrependeu, como aqui a gente está falando no capítulo 3, na parte 3, né? Aí ele se arrependeu do seu pecado. O homem, segundo o coração de Deus, cometeu um pecado e agora ele se arrependeu do pecado. Ele se arrependeu. É claro, alguém vai dizer, primeiro o pecado teve que ser descoberto para ele se arrepender? Sim, né? Porque às vezes muitos estão tendo essa estratégia. Ninguém está me vendo, então eu vou continuar aqui e tal, aquela coisa. Não, mas uma hora é melhor confessar logo, irmãos. Pecou, confessa. Não tem coisa, pecou, fornicou, fez aquilo que não devia, vai e confessa. Vai e confessa. É a melhor coisa. Mas aqui nós vemos que Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. E Davi se arrependeu verdadeiramente, não teve remorso. Ele se arrependeu e nunca mais tomou essa atitude. Nós vemos que no decorrer da sua trajetória, nunca mais aconteceu, nunca mais ele fez isso, né? Aqui é claro que nós vemos que a consequência foi grande. Irmão, não existe pecadinho e pecadão, como muitos falam. Não, na questão, as pessoas falam que não existe pecadinho e pecadão. Claro, pecadinho e pecadão não existe. Existem consequências. Se você comete uma fornicação, é uma consequência. Se você comete um adultério, é outra consequência. Então aqui, Davi cometeu um adultério e já prejudicou a família toda. Nós vemos que depois o que aconteceu com Davi. Até com os seus filhos. Seus filhos se rebelaram praticamente contra Davi. Aqui na parte 3, falando que Deus mandou um desejo lícito. Sucedeu, pois que, morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natan, eis que mora em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Aí nós vemos que Davi ele tem um desejo bom, um desejo lícito, para fazer uma casa para Deus, para que pudesse abrigar confortavelmente a arca. Claro, ele fez isso, teve essa atitude, muito bom, mas não foi aprovado por Deus porque a sua mão estava cheia de sangue. Falando por si mesmo, parte 2. Então Natan disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Ao ouvir o desejo de Davi de construir o templo para o Senhor, Natan, sem consultar a Deus, fala como se o Todo-Poderoso estivesse com Davi naquela empreitada. O objetivo de construir uma casa onde o culto de Deus pudesse ser uma referência era louvável. Mas havia um porém, Davi tinha as mãos manchadas com sangue das guerras que fez. Nós vemos aqui que Natan aprovou a atitude de Davi, mas Deus falou, não, mas eu não aprovo. Deus falou que não aprovava. Natan ali teve um deslize, aprovou. Não, pode fazer, que é muito bom, mas depois ele falou, ele não vai construir nada. E aí Natan teve que voltar atrás. Alguém já viu o profeta voltar atrás na sua profecia? Pois é. Se às vezes o profeta é um profeta de verdade, ele profetiza aquilo que não é de Deus, ele fica com vergonha de voltar atrás, porque ninguém vai me te dar crédito. Não, nós vemos aqui um bom exemplo de Natan. Natan profetizou aquilo, falou aquilo que não deveria ter falado e teve que voltar atrás para quê? Para poder consertar aquilo que tinha dito. Era bom que muitos profetas fizessem isso, irmão. Porque eu já vi profeta profetizar casamento dentro da igreja, juntar mais a menina, a moça tinha problema de cabeça, o jovem não quis dar nada, não quis dar atenção para ela. Sabe o que ela fez? Ela se jogou do quarto andar, ficou na cadeira de roda. Tá vendo? Uma profecia.
idiota, vamos dizer assim. Não estou julgando o profeta, e sim a profecia. Falando em nome de Deus, o Senhor chama a atenção do profeta, mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não edificarás uma casa para morar. Nós vemos aqui, como eu já disse, Natã volta atrás acerca da profecia. E claro, meus irmãos, quando ele voltou atrás, Deus honrou a sua profecia e nós vemos que foi muita bênção. Por quê? Porque é muito bom quando nós, meus irmãos, nos sentimos em paz. Eu creio que Natã se sentiu em paz. Amém? E a nossa conclusão. A vida de Natã nos mostra que não estamos imunes a apresentar nossas próprias opiniões como se as mesmas fossem palavras de Deus. Exatamente. O fato de Deus falar conosco não cria necessariamente em nós o discernimento para saber o que é nosso pensamento, o que é a palavra de Deus. Por isso é preciso depender de Deus em cada situação, para que não usemos em lugar de Deus, Ter um dom da parte do Eterno não nos isenta de usá-lo com sabedoria. É necessário que estejamos alinhados com sua palavra revelada nas Escrituras e saibamos ouvir o Eterno falando conosco. Ter discernimento para saber quando Deus está falando. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever, compartilhe este vídeo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.